Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos aqui, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão. E nessa aula de hoje, do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos começar o nosso ano letivo, a nossa primeira aulinha. Como eu sou professor de Educação Física, eu não posso trabalhar a Educação Física com vocês sem que vocês saibam da origem da Educação Física, tá certo? Então, nessa aulinha de hoje, nós iremos aprofundar os nossos conhecimentos em relação à origem da Educação Física. Eu organizei a nossa aula dessa seguinte forma: a origem, a evolução da educação física, a educação física em algumas civilizações, a educação física na Idade Média, a educação física no Renascimento, a educação física no Iluminismo, a educação física na contemporaneidade e a educação física no Brasil. Eu vou trazer a importância de algumas civilizações para a educação física e uma linha do tempo relacionada à origem da educação física. A origem da educação física. A origem remonta a tempos do homem primitivo, que precisava desenvolver capacidades corporais com a finalidade de ganhar seus desafios, porque era uma questão de sobrevivência. Então, a educação física ela surge desde a pré-história, desde a antiguidade, com uma ideia de quê? De sobrevivência. O homem ele executava alguns gestos motores buscando o quê? A sua sobrevivência. Quais gestos motores eram esses, professor? Ele realizava esses gestos motores só que de forma o quê? Inconsciente. E os gestos eram quais? Era correr, era saltar, era arremessar. Todos esses gestos aqui, ele executava de forma inconsciente. E se nós formos pensar nos dias atuais, a educação física na atualidade, esses gestos motores aqui faz parte de uma modalidade esportiva, de um esporte. Qual é esse esporte? O atletismo. Então, a educação física ela surge de forma inconsciente, através de alguns gestos motores que o homem utilizava para sobreviver, isso de forma inconsciente, e logo após esses gestos motores, eles acabam que se tornando alguns esportes. No caso aqui, eu estou citando para vocês o exemplo do atletismo. Em relação à evolução da educação física, todos os exercícios físicos, qualquer que seja a sua forma de realização, possuem suas raízes de forma hipotética ou verdadeiras nas mais primitivas civilizações. E existem essas causas que fizeram com que a educação física tivesse uma evolução, tivesse o seu surgimento. As lutas pela existência era um fato, os ritos e cultos. O homem executava alguns gestos motores, por exemplo, como dançar em seus rituais, a preparação guerreira, ó, já entra um pouco aqui da questão do treinamento esportivo, jogos e práticas atléticas. Também são essas causas que fizeram com que a educação física tivesse uma evolução. Aí vamos em algumas relações aqui, algumas civilizações. A China, há 3.000 anos antes de Cristo, o imperador Huang Ti, pensando no progresso do seu povo, pregava os exercícios físicos com finalidades higiênicas e terapêuticas, além do caráter guerreiro. Eu quero que vocês atentem a essas expressões aqui, ó, higiênicas e terapêuticas, porque essas expressões irão aparecer daqui a pouco quando eu estiver falando já da educação física, por exemplo, aqui no Brasil, como ela aconteceu, além do caráter guerreiro. Então, existia uma preocupação com o corpo em relação à preparação para os combates, para as guerras, né? E existia a educação física, ela tinha muito também a questão de hábitos higiênicos e terapêuticos. Muitas das questões dessas práticas alternativas, como a meditação, como o próprio Tai Chi Chuan, que já foi uma luta e que hoje é uma espécie de luta, mas tem muito a ver ali com a meditação, ele surge aqui nessa região do Oriente. Na Índia, a educação física era vista como uma doutrina a ser seguida, de foco fisiológico e com indispensáveis necessidades militares.
foi onde teve origem a yoga e exercícios ginásticos aprofundados da medicina, com técnicas de respiração e massoterapia. Muitas dessas técnicas alternativas também que eu falei para vocês ainda há pouco, o yoga se enquadra nessas práticas alternativas. Surge lá na Índia, voltado também para o quê? Para a preparação de militares, questão de respiração, massoterapia. Essas técnicas aqui vieram muito de influência da região da Índia. Tá aqui, ó, o yoga é o quê? Corpo, mente e espírito. Esse é o viés do yoga. No Japão, a educação física possuía fundamentos médicos, higiênicos, filosóficos, morais, religiosos e guerreiros. Os samurais são exemplos de guerreiros feudais originados da prática da educação física no Japão. Mais uma vez surgem as expressões médicos, é uma questão higienista, filosófica, moral. A educação física nessa região do Oriente tem muito a ver com os hábitos higiênicos. No Egito, que foi uma civilização também que contribuiu bastante com a educação física, os exercícios gímnicos formaram a ginástica egípcia, dotada de equilíbrio, força, flexibilidade e resistência. Se vocês prestarem atenção, no decorrer do ano, vocês irão aprender também que esses 4 elementos aqui, ó, são o quê? São capacidades físicas. São atributos físicos que são treináveis pelo indivíduo. Através do treinamento esportivo, o homem ele pode melhorar essas capacidades aqui. Na Grécia, civilização antiga que mais contribuiu para a educação física. Foi na Grécia que surgiram os grandes pensadores que contribuíram com vários conceitos até hoje aceitos pela educação física e pela pedagogia. Criaram conceitos como o de equilíbrio entre corpo, espírito e mente. Então, os grandes pensadores da Grécia, Platão, Aristóteles, Sócrates, já passaram a ver a importância do equilíbrio entre corpo e mente. Foi onde esses grandes pensadores começaram a trazer algumas formas de ensinamentos da educação física para a sociedade. Entra aqui um pouco da questão pedagógica em relação à educação física. Vamos para Roma. Após a tomada militar da Grécia, Roma absorveu a cultura desta civilização. Porém, a educação física se caracterizou pelo espírito prático e utilitário, tendo assim uma visão voltada para a preparação dos soldados e da população para a guerra. Foi no período romano que surgiu a famosa frase mente sana e corpore sano. Então, essa frase ela é advinda lá já da Grécia, dos ensinamentos dos gregos, né? Mas ela surge com os romanos, que eles absorveram um pouco da cultura grega, só que a educação física ela teve o seu enfoque maior na questão da preparação guerreira, preparação de soldados. Então, está bem aqui no texto. Essa visão foi voltada para a preparação de soldados e da população para a guerra. Teve essa questão do preparo físico dos soldados, dos indivíduos. Aí vamos para alguns marcos temporais relacionados à educação física, tá? A educação física na Idade Média. O que aconteceu? A Idade Média foi marcada pelo impacto do cristianismo, repleta de ascetismo. Mesmo com isso, estudantes continuavam a seguir as teorias de Aristóteles. Falei para vocês lá que a Grécia contribuiu bastante, enriquecendo o patrimônio dos conhecimentos. Nesta época surgiram as primeiras universidades e com elas personalidades geniais. A Idade Média, ela tem, apesar de ter o surgimento de universidades, da educação física, iniciar essa questão dos estudos relacionados à educação física, ela sofreu bastante por conta do ascetismo. O que é ascetismo? É aquela questão do autocontrole, do indivíduo ele não ceder aos prazeres carnais. Então, o corpo ele era visto como
algo pecaminoso. Então, essa questão de trabalhar o corpo não era algo muito bem visto pela Idade Média nesse período. Foi conhecido como o quê? A Idade das Trevas. A Idade das Trevas, esse período a educação física, ela entra numa certa decadência. Por quê? Porque o culto ao corpo era visto como algo quê? Como algo pecaminoso pela sociedade. Tá bem aí, ó. Idade das Trevas, ele não tinha, essa questão do culto ao corpo era visto como algo pecaminoso. Então a educação física acabou que entrando numa certa decadência, apesar de que o surgimento das universidades já iniciou-se ali um processo de estudos mais aprofundados relacionado à prática de exercícios físicos, algo nesse sentido. A educação física no Renascimento. A educação física deu um salto em busca do seu próprio conhecimento. O período da Renascença fez explodir novamente a cultura física, a admiração e dedicação pela beleza do corpo. Antes proibida, agora renasce. A escultura de estátuas e a dissecação de cadáveres fizeram surgir a anatomia, grande passo para a educação física e a medicina. Então, no período da Renascença, ao contrário do que aconteceu na Idade Média, a educação física ela entra em ascensão. Mas voltando aqui, eu não vou me aprofundar bastante, na Idade Média iniciou-se esse processo, surgiram ali as universidades, mas a questão de aprofundar os conhecimentos relacionados à educação física teve sua ascensão real no período da Renascença. Foi aqui que surgiu a anatomia, o estudo do corpo. O homem começou a analisar tecidos, já existiam os cortes dos tecidos para fazer uma análise mais aprofundada. Aí evoluiu, se a anatomia evolui a educação física, evolui também a medicina. Tá aí para vocês em amarelo, o surgimento da anatomia, a introdução da educação física nas escolas. A educação física já passa a fazer parte do ambiente escolar também. Em 1423, com La Casa Giocosa, foi onde aconteceu o primeiro curso de educação, as primeiras aulas de educação física aconteceram em 1423, La Casa Giocosa. A educação física do Iluminismo. Esse período trouxe novas ideias. E como destaque nessa época, temos dois grandes nomes, Rousseau e Pestalozzi. O que é que Rousseau fez em relação à educação física? Ele evoluiu bastante os conhecimentos voltados à educação física infantil. E qual foi a contribuição de Pestalozzi para a educação física? Ele se preocupou muito com a questão da posição na qual os movimentos eram realizados e também com a execução desses movimentos. Certo? E assim esses dois pensadores contribuíram. Vamos agora para a educação física na contemporaneidade. 4 grandes escolas que marcaram esse período. Nós tivemos 4 grandes escolas que influenciaram na educação física no mundo. São essas aqui, ó, a alemã, a sueca, a francesa e a inglesa. A alemã, o que tinha de principal característica? Vive quem é forte, esse era o lema. Então, o indivíduo ele precisava treinar para que ele tivesse uma certa força. Isso que queria dizer. A sueca já tinha um pouco das questões da pedagogia, da preparação também para a guerra, dos militares. Tinha a questão médica e já envolvia também a questão estética. A prática de exercícios físicos e a educação física voltada para um corpo belo. A França, a escola francesa, são os movimentos naturais que o homem executava. Aqui tem muito a ver em relação à calistenia. E a inglesa, jogos e esportes e treinamento militar. Essa fusão aqui é que vai fazer a educação física atual, dessas 4 grandes escolas, alemã, sueca, francesa e inglesa. Agora vamos aqui para a educação física no Brasil. Eu trouxe também, eu dividi ela em alguns marcos temporais para que vocês consigam entender. A educação física ela vai se adequando de acordo com alguns fatos históricos, de acordo com o que a humanidade, vamos dizer, de alguma forma está
está pedindo ali no momento. Então, adequações vão sofrendo ao tempo todo. Então, vocês vão entender mais ou menos o que eu estou querendo falar no decorrer da explicação. Cultura indígena. O que a cultura indígena contribuiu para a história da educação física aqui no Brasil? Quando os portugueses chegaram em terras brasileiras, encontraram índios que dançavam, saltavam, caçavam com arco e flecha e nadavam. Eram exercícios, em sua maioria, naturais e necessários para a sobrevivência, mas também haviam práticas ligadas à cultura indígena, como jogos de peteca, corrida e lutas. Olha que legal aqui, ó. O índio, ele executava alguns movimentos, assim como lá no surgimento da educação física, que era para a sua sobrevivência. Legal, mas também a educação física, hoje, se nós formos pensar, ela se divide em algumas unidades temáticas. E dentro dessas unidades temáticas existem lá jogos, existem lutas, dança, ginástica. E o índio, ele praticava já muitas dessas unidades temáticas. Sabia que no final, ó, jogos, o índio também já brincava. Apesar de executar movimentos corporais para a sua sobrevivência, ele executava movimentos corporais para a sua distração. Jogando o quê? Peteca. A peteca ela é de origem brasileira. Os índios criaram a peteca. Corridas e lutas. Corrida hoje é um esporte. Lutas também faz parte de uma unidade temática da educação física. Então, a contribuição, os índios já praticavam muitas das unidades temáticas na qual a educação física se embasa hoje. Com a chegada dos jesuítas, as contribuições científicas ao conceito de corpo nas escolas fundadas pelos jesuítas, os alunos participavam de brincadeiras e jogos, sendo estas consideradas as primeiras aulas de educação física em territórios brasileiros. Porém, a prática tinha apenas o objetivo de lazer e recreação. Os jesuítas trouxeram muito das práticas de jogos e brincadeiras com o objetivo de lazer e recreação. Aí a questão da legalização da educação física. Ó. Em 1851, surge a reforma Couto Ferraz, que dá a obrigatoriedade da prática da ginástica nas escolas, né? E em 1882 acontece a consolidação, através da lei de Rui Barbosa, que torna obrigatória para ambos os sexos. O decreto de Rui Barbosa. A educação física para ambos os sexos, que até então era praticada apenas pelo sexo masculino nas escolas. Aí vamos aqui para algumas fases da educação física. Aquilo que eu falei para vocês ainda há pouco. A educação física ela vai se adequando ao decorrer do tempo a alguns fatos históricos que vão acontecendo. A educação física higienista em 1930, a educação física militarista em 1945, a educação física competitivista em 1970, a educação física construtivista, década de 80 e 90, e a educação física popular, que é a educação física dos dias atuais. Vamos falar uma por uma para vocês. A higienista, de 1930, foi a fase inicial da educação física. Em nosso país, essa tendência veio trazida da Europa e tinha como principal característica despertar consciências dos alunos com relação à saúde e higiene do corpo. Aparece aqui mais uma vez a palavra higiene, educação física higienista. Percebam a imagem que eu coloquei para vocês aí, ó, uma favela. Em 1904, nós tivemos uma pandemia de varíola. Os aglomerados urbanos do crescimento rápido e exagerado do Rio de Janeiro fez aqueles aglomerados cortiços e esse aglomerado trouxe uma série de doenças. Então, nesse período, a educação física ela se preocupava com a questão higienista, tá? Higiene do indivíduo. Militarista. Militarista, você lendo aqui, ó, o regime militar brasileiro, a educação física era aquela preparação de soldados, preparação para o combate. Então, o marco temporal aqui, ó, em 1945. Competitivista, em 1970. Competitivista, tá aqui uma imagem aqui, ó, o Brasil levantando o troféu do tricampeonato mundial de futebol.
de alguma forma mostrava uma certa superioridade, que o Brasil tinha uma competência que era forte, isso, aquilo, outro. Isso é educação física competitivista, mostrar força para o mundo, que o Brasil era uma potência. Construtivista, em 1980 e 90, surge a preocupação com a questão da psicomotricidade, dos gestos motores, o que aprender nas aulas de educação física. E os dias atuais, a educação física é utilizada como componente obrigatório no ensino infantil, fundamental, médio, para os alunos, tá certo? Então, eu vou ficando por aqui. Até a nossa próxima aulinha. Vamos para cima, hein?